E aí, pessoal, vamos lá, muito bem-vindos, mais uma segunda-feira, nosso encontro marcado aí, e vamos dar seguimento ao nosso trabalho. Segunda-feira é dia de encontro com o autor, exatamente aqui à luz do nosso curso de Direito Processual Penal, e hoje nós temos um grande desafio exatamente para abordarmos o capítulo 35, que se inicia lá na página 1711. Eu vou falar de um tema muito inquietante. Nós teremos a oportunidade hoje de abordar até porque na nossa próxima live eu terei a oportunidade de falarmos das nulidades em espécie. Só que eu gostaria, nesse início de segunda, já eu vou desabilitar aí os comentários, já estão dizendo aqui que está travando, calma, eu já vou desabilitá-los aí, mas pode ser também uma questão de internet, não sei, hoje a internet está extremamente instável, mas só para vocês se situarem hoje, eu gostaria de fazer uma referência normativa. Ora, o tema nulidades, ele vai positivado no Código de Processo Penal dos artigos 563 a 573. Então você vai tatuar essa referência. Os artigos 563 a 573. Eu já destacaria isso aqui, ó, na página 1711, quando eu começo falando da teoria das nulidades. Mas por quê? Porque dos artigos 563 a 573, nós temos um artigo perdido, que é o artigo 564, que aponta as nulidades em espécie. Mesmo que de maneira não exaustiva, ora, no âmago da teoria geral das nulidades, nós temos um artigo falando das nulidades em espécie, que é exatamente o artigo 564, que vai ser tema da nossa próxima aula. Beleza? Mas hoje eu começo então com todo o cuidado necessário, formulando uma introdução no sistema de nulidades. Só para que vocês se situem, eu vou rapidinho desabilitar os comentários, depois a gente volta a habilitá-los, só para a gente aí se situar. Me permita aqui formular a seguinte abordagem. Para conceituar nulidade no Brasil, você vai ter que formular uma bifurcação. Nós precisamos fazer uma dicotomia. E a razão é muito simples. O conceito de nulidade, ele não é uniforme. A palavra nulidade é uma palavra polissêmica. Ela tem vários significados. Então eu começo o capítulo pedindo para você diferenciar o que eu chamo de nulidade fato de nulidade consequência. Como assim, Nestor? Nulidade fato e nulidade consequência, qual é a ideia? Eu vou diferenciar a criatura do Criador. Eu vou separar o joio do trigo. Você não pode confundir o vício, que é o que eu chamo de nulidade fato, com a consequência decorrente do vício, que é a sanção. Então, se você estiver dialogando, imaginemos aqui que eu esteja numa aula virtual com você, lhe preparando para a última etapa do concurso, que é a prova oral. Quando o examinador, então, pede para você definir o que é nulidade, como é que você se comportaria diante de uma abordagem dessa natureza? Porque a definição de nulidade, ela envolve duas perspectivas diferentes. Você tem que afirmar que a nulidade pode ser o vício que acomete um determinado ato, ou a nulidade pode ser a sanção judicialmente imposta em razão do vício, o que nós chamamos de sanção de nulidade. Aí você perguntaria, Nestor, e o código promove alguma diferenciação? Não. O código eventualmente chama de nulidade o próprio vício em si mesmo considerado,
ou seja, a nulidade factual, a nulidade ocorrida, e o código também chama de nulidade a sanção imposta como decorrência daquele ato viciado. Percebeu? Então pode parecer uma sutileza, mas eu emprego um tempo significativo na nossa parte introdutória, inclusive projetando tabela, para que você possa diferenciar a nulidade fato da nulidade consequência. Vale dizer, o vício em si mesmo considerado e a sanção imposta como desdobramento desse vício. E se você for chamado a dissertar ou a responder uma prova oral, você deve formular as duas abordagens. E numa prova objetiva, normalmente quando apontam nulidade, eles estão trabalhando com o fato gerador. Vale dizer, o elemento viciado, e que vai trazer, por consequência, uma sanção imposta pelo magistrado. Só que na teoria geral da nulidade, que é exatamente o foco do nosso capítulo de número 35, eu me preocupo em analisar a gradação do vício. Então aqui, na página 1712, nós conseguimos analisar o que é uma inexistência jurídica, o que é uma nulidade absoluta, o que é uma nulidade relativa e o que é uma mera irregularidade. Mas isso virou um certo clichê, um lugar comum dentro da doutrina. Eu cito, inclusive, na página 1712, o Alberto Binder. De que maneira? Quando você rotula um ato de ato inexistente, é porque os elementos estruturais daquele ato não foram preenchidos e dele não podem surtir efeitos jurídicos. Imaginemos uma sentença proferida por um membro do Ministério Público, ou então um juiz formulando uma denúncia. Esse ato é um ato inexistente. Os elementos constitutivos não foram preenchidos e, consequentemente, dele não pode surtir efeito algum. Hoje pela manhã, eu dava uma aula na preparação para a magistratura e para o Ministério Público, e eu citava um precedente do Supremo interessante, que é um excelente exemplo de ato inexistente, quando um juiz de direito declara a extinção da punibilidade embasado em atestado de óbito falso. A morte extingue tudo. E o artigo 107 do Código Penal, quando ele aborda a extinção da punibilidade, você pode constatar de que um dos elementos que leva à extinção da punibilidade é a morte do réu. Imaginemos que o juiz declara a extinção da punibilidade pela morte do réu, mas depois se demonstra que o atestado de óbito era falso. Qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal? Esse ato é um ato inexistente. Vale dizer, dele não surte efeito jurídico algum. E o processo deve ser retomado de onde parou. Porque aquela decisão do juiz declarando a extinção da punibilidade, diz o Supremo, é uma decisão inexistente. Olha como isso é marcante. Os elementos constitutivos não foram preenchidos. Agora, você não pode confundir ato inexistente com a lógica da nulidade. Porque nós temos nulidades absolutas e nulidades relativas. Uma nulidade absoluta, vê se faz sentido. O vício, ele atinge frontalmente o interesse público. Na nulidade absoluta, normalmente o esteio para justificar a declaração está na própria Constituição Federal. Quando uma nulidade é absoluta, nós costumamos afirmar que o prejuízo decorrente do ato viciado é presumido pela lei. Então, se eu estivesse com voz nessa segunda-feira, eu estaria gritando. Porque quando você afirma que a nulidade é absoluta, o prejuízo decorrente do ato viciado
ele é presumido pelo nosso ordenamento. E se a nulidade é absoluta, o vício é insuscetível de preclusão. Ele pode ser arguído a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Já quando eu me reporto a uma nulidade relativa, o esteio, o embasamento jurídico é infraconstitucional. Quando a nulidade é relativa, o vício ele é passível de preclusão. E quando a nulidade é relativa, agora o ápice da argumentação, o prejuízo decorrente do ato viciado deve ser demonstrado pela parte que arguir. Se eu não conseguir demonstrar que eu fui prejudicado por aquele ato, a nulidade não será declarada. Eu dialogava no direct, já no finalzinho da semana passada, com uma aluna, que ela trazia um precedente do Supremo, dizendo o seguinte: mas Nestor, o Supremo arguiu que não há nulidade, e na aula você falou de forma diferente. Aí eu tive o cuidado de fazer o recorte do precedente do Supremo para dizer a ela o seguinte: cuidado, não é que o Supremo disse que não há nulidade. O Supremo disse que a nulidade é relativa. E quando a nulidade é relativa, ela só é declarada se a parte provar que foi prejudicada. E naquele caso, foi a ementa do precedente que ela leu. Naquele caso, o Supremo afirmou que a parte não demonstrou prejuízo. E se a parte não demonstrou prejuízo, o vício não vai ser declarado. Então não é que não há nulidade. Quando a nulidade é relativa, para que ela seja declarada, eu tenho que provar que eu fui prejudicado. Porque se eu não provar, eu não terei êxito na minha arguição. E por fim, ainda na página 1712, eu falo da mera irregularidade. A irregularidade, ela não atinge o status de nulidade. Uma irregularidade é um vício de só menos importância, porque quando o ato é irregular, ele não leva à sanção judicial. Ele não leva à sanção de nulidade. Eu não precisarei reconstruir o processo a partir do momento em que aquele vício for reconhecido, porque é uma mera irregularidade. Quer ver? Me permita trazer um precedente interessante do STJ. O Código de Processo Penal, ele aponta nos artigos 403, parágrafo 3º, e 404, as hipóteses onde os debates orais podem ser substituídos por memoriais no procedimento comum. Então, as alegações finais, que normalmente são orais, eventualmente podem ser substituídas por razões escritas, por memoriais. E o nosso código aponta as hipóteses em que isso tem cabimento. Vale dizer, complexidade da causa, pluralidade de réus e surgimento da necessidade de uma prova nova decorrente da instrução. Só que o STJ foi chamado a se manifestar no seguinte caso: o juiz determinou a substituição dos debates orais por memoriais fora das hipóteses legais. E aí a parte que se sentiu prejudicada arguiu nulidade por ofensa ao princípio da oralidade. E o que o STJ disse? Espera aí, isso não é nulidade. Não adianta você demonstrar que houve um pseudo, um virtual prejuízo, porque na ótica do STJ, quando o juiz autoriza a substituição dos debates orais por memoriais, isso não pode gerar prejuízo. Isso é uma mera irregularidade. É um vício de só menos importância. Percebeu? Então, a ideia aqui é ato inexistente. Não preencheu os elementos constitutivos. Não gera efeito jurídico algum.
Nulidade absoluta. O prejuízo é presumido pela lei. O alicerce normalmente é a Constituição Federal. O vício é insuscetível de preclusão. Nulidade relativa. O prejuízo tem que ser demonstrado. O alicerce é infraconstitucional. E aquele vício é suscetível de preclusão. É o que nós tentamos formular dentro da demonstração. E aí, muito em virtude de um embasamento teórico no nosso curso de processo penal, na página 1714, nós abrimos um tópico chamado noção de prejuízo. Nós tentamos demonstrar, fazendo uma análise de precedentes, inclusive nos tribunais, quando é que efetivamente existe prejuízo, para que eu possa mostrar a correspondente existência e, com isso, ter êxito na minha alegação de nulidade. Eu avanço e aí passo a destacar, ainda na nossa teoria geral das nulidades, que o sistema de nulidades reconhecido no Código de Processo Penal, ele é meramente exemplificativo. E o argumento para vocês é muito simplório. Por maior que seja a criatividade do nosso parlamento, o nosso Congresso não tem como idealizar a quantidade de defeitos que podem ocorrer no dia a dia forense. Meu avô, ele ficou mais de 50 anos em sala de aula. Ora, até porque, dentro daquele contexto, né, do professor Raiz, meu avô tinha uma expressão que era até muito dura. Ele diz o seguinte: inteligência tem limite, burrice não. Aí quando você olha, num primeiro momento choca essa expressão mais rasgada, mas em última análise, o que meu avô tentava demonstrar com esse argumento é que a quantidade de vícios decorrente do comportamento humano não dá para como você mensurar. O Milor Fernandes, um ensaísta infelizmente já falecido, ele dizia o seguinte, uma frase que eu até uso com muita frequência: o nosso país é o país onde você espera o improvável e acontece o impossível. Então imagine se o legislador conseguiria individualizar cada uma das nulidades. Não tem como. Então o rol de nulidades trazido no Código de Processo Penal é exemplificativo. E ele está, e esse é o ponto-chave para tatuar lá na página 1716, ele está no artigo 564 do Código de Processo Penal. O artigo 564 é um dos 3 maiores artigos de todo o Código. O artigo 564, na minha ótica, ele empata em complexidade com o artigo 581 do CPP, que lista as hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito. O artigo 564, ele traz inúmeras, dezenas de hipóteses de nulidade. Mas ele exauriu a matéria? Não. Porque existem tantas outras que não foram listadas na lei. E, por favor, a nulidade pode decorrer do desrespeito aos princípios constitucionais. A nulidade pode decorrer do descumprimento dos enunciados de súmula do Supremo ou do STJ. Pouco importa se a súmula é vinculante ou não. A nulidade pode decorrer do descumprimento da lei e dos tratados internacionais. Então o nosso código não individualiza todas as nulidades, mas ele dá um direcionamento. E esse direcionamento é apontado pelo artigo 564. Então eu avanço, ainda dentro dessa conjugação, e passo a trazer a ideia de tipicidade ou atipicidade do ato processual. Você normalmente estuda a tipicidade do direito penal, e a tipicidade como subsunção do fato à norma penal. Mas no direito processual, você está habituado a falar do princípio do devido processo legal. E o devido processo legal é a expressão de garantia contra os arbítrios do Estado. Forma é garantia. Não é a forma pela forma.
Porque a forma pela forma dá ideia de burocracia. Mas a forma como garantia, ela traz a previsibilidade do processo penal. E o processo penal tem que ser previsível. Nós, como partes, não podemos ser surpreendidos. E eu não posso municiar o juiz com uma tônica para esculpir a sequência lógica de atos como bem entender. Não é o que se quer do direito processual penal. Então, os atos processuais são típicos. E você tem a forma pré-orquestrada na lei. Eventualmente, eu posso até ter forma livre, mas o regramento está na lei federal. Quer ver? Quando você lá atrás teve comigo a aula sobre o tema ação penal, eu falei da ação pública condicionada à representação. E eu disse para você que o ato de representar tem forma livre. Quando a vítima representa, ela pode representar oralmente ou por escrito a qualquer dos destinatários. Até existe forma, mas a forma não está engessada no código. A forma é livre. Então a ideia de tipicidade anda de mãos dadas com a pretensão de devido processo legal. O processo, como diria Frederico Marx, é a Constituição Federal em movimento. E eu tenho que ter previsibilidade. Eu não posso ficar refém do casuísmo. E com isso eu tenho um sistema que pretende ser racional. Por isso a ideia de tipicidade processual. Não é a forma pela forma, mas é a forma como expressão de garantia. E aí eu avanço, ainda dentro da nossa teoria geral da nulidade, e coloco os elementos e formalidades do ato processual. Eu começo a trabalhar com os elementos internos e os elementos externos de um ato processual. E isso é um direcionamento. Eu faço um checklist quanto aos elementos que devem compor o ato processual, exatamente para que aquele ato processual não seja invalidado. Então é meio que como uma atuação preventiva. Nós tentamos aqui edificar um caminho para evitar que o ato processual seja invalidado. Porque a nulidade, como sanção, ela acaba trazendo um trauma na persecução penal. Porque quando se declara nulidade, veja, o ato declarado nulo deve que uma pequena trava com relação à internet. Então, o ato declarado nulo deve ser refeito, assim como os atos que dele decorrem. Portanto, se eu tenho uma atividade preventiva e eu tenho o escopo do ato jurídico, eu minimizo a ocorrência de nulidade. E com isso, o processo ganha e as partes também tendem a ganhar. Aí eu avanço, naturalmente, e aponto talvez o item que exija do seu estudo a maior preocupação. Eu coloco na página 1722 a relativização das nulidades. Eu começo lá no item 10 da página 1722 a trabalhar com a relativização das nulidades. O que isso significa em última análise? Me permita só um parênteses para você descansar por 3 minutos. O que os tribunais superiores têm feito, e de uma maneira, com todas as vênias, muito perigosa? Os tribunais têm exigido a demonstração de prejuízo para situações de nulidade que eram consideradas como nulidades absolutas, tanto pelo Código de Processo Penal quanto pela doutrina. Então esse sistema, ele acaba elastecendo o perímetro de atuação do juiz. O sistema de flexibilização de nulidades acaba levando para a parte um ônus terrível, que é o ônus de mostrar que foi prejudicada por um determinado ato desconforme, o que é um esforço hercúleo. Então, quando eu tenho um sistema previsível,
e o nosso Código de Processo Penal, é importante que se diga isso, elege as nulidades relativas, é porque as demais são de natureza absoluta. E se as demais são de natureza absoluta, o prejuízo decorrente do ato desconforme, ele é presumido pela lei. E se aquele prejuízo é presumido pela lei, o juiz não pode flexibilizar. Não é o Poder Judiciário que tem que me dizer o seguinte: não declara o vício porque você que o arguiu não demonstrou que você foi prejudicado. E, portanto, o ato permanece conforme. Então, o que se tem feito no dia a dia? E vocês acabam assistindo essa guerra perante os tribunais superiores. Ora, é com muita frequência que se tem exigido demonstração de prejuízo para nulidades que são rotuladas pela própria lei como nulidades absolutas. Então, esse é o fenômeno da relativização das nulidades processuais, que nós estamos acompanhando no dia a dia forense. Então, eu não me surpreendo, e eu normalmente sou abordado no próprio Instagram, no direct, alunos dizendo o seguinte: mas Nestor, você fez uma referência e eu tenho aqui um precedente em sentido contrário. O que é que prepondera? Aí, normalmente, eu lhe convido a refletir. Um precedente, ele muitas vezes é contraditado pelo mesmo tribunal, às vezes na mesma semana. Você tem decisões de um mesmo tribunal diametralmente opostas, mas da mesma semana. E não raras às vezes no mesmo dia. Então não se surpreenda, claro, que eu não quero trazer para você um caos. O meu intuito aqui é te trazer serenidade, paz no estudo, e não problemas. Até porque todos nós já temos muitos. Mas o nosso objetivo é dizer cuidado com essa afobação. Porque a prova objetiva de qualquer concurso não é uma prova matemática. Se eles souberem perguntar, podem lhe perguntar qualquer coisa, inclusive os tópicos divergentes. Até porque direito não é matemática. Parece que no primeiro momento do estudo, você só quer saber o que é certo ou errado. Parece que um elemento necessariamente nega o outro. Parece que assumir uma posição necessariamente significa que a outra está errada. E obviamente que não é isso. Você tem formas diferentes de pensar problemas jurídicos. Agora, quanto ao sistema de nulidade, não adianta você apontar assim: essa nulidade é absoluta e eu vou riscar na pedra, eu vou fazer uma tatuagem, ela é indelével. Ora, para com isso. Porque eu lhe garanto que para qualquer exemplo que... Pronto, voltamos aí. Nossa, posso fazer aqui um desabafo? É impressionante como a qualidade da internet está despencando no Brasil. Eu tô no meu gabinete, onde eu tenho um link dedicado só para isso. Ele foi testado 2 vezes pelo pessoal da TI lá do escritório antes de eu fazer essa live. E ainda assim já travou 2 vezes. Ora, parece que o sistema é feito para não funcionar. É incrível como a gente fica refém de um sistema inábil, ineficiente e caro, que é o mais grave. Mas de todo modo, voltemos aqui ao nosso sistema de nulidades antes que eu comece a xingar o responsável pelo meu provedor de internet. Mas, nesse sentido, cuidado com essa relativização. Ela é atônica, eu quero que você a domine. E todas as vezes que você estudar nos informativos do Supremo ou do STJ qualquer arguição de ministro dizendo o seguinte: é necessário demonstrar o prejuízo, o que não aconteceu no caso concreto, o que o tribunal está fazendo? Ele está transformando aquela nulidade em uma nulidade relativa. Esse é o ponto. Então, sempre que você, analisando um precedente, encontrar a arguição de que é necessário demonstração de prejuízo, é porque aquela nulidade foi eleita como nulidade relativa. O que pode derrubar toda uma biblioteca. O que pode derrubar todos os manuais. Eu falava disso na aula, citando Rui Barbosa, pelo menos numa frase atribuída a ele. Um ministro de tribunal,
numa tarde, ele pode derrubar, fazer ruir, incendiar centenas de bibliotecas jurídicas. É o que vem acontecendo no sistema de nulidades. Aquilo que a gente afirma que é nulidade absoluta, aqui e ali, o Supremo e o STJ passam a entender ao sabor do vento que a nulidade é relativa e, consequentemente, demovem, inclusive, o que está esquadrinhado no Código de Processo Penal. Eu avanço e agora, na live de hoje, chego no ponto mais importante do sistema de nulidades. Posso fazer um desabafo? Se tem um item que eu exijo que você domine para qualquer concurso público no Brasil, é o item que começa na página 1723. Qual é? Princípios informativos da nulidade. Tanto que eu estava consultando lá o nosso quadro sinótico, eu tentei fazer um resumo, mas uma abordagem bem objetiva, já na página 1737, de todos os princípios referentes ao sistema de nulidades. E agora, posso fazer um bate-bola com você? Porque o primeiro princípio, o mais conhecido, o mais cobrado, é exatamente o princípio do prejuízo, que ganha a sua tônica francesa, pas de nullité sans grief. Me perdoe aí pela pronúncia. Mas qual é a ideia do princípio do prejuízo? Ora, ele é diagnosticado da seguinte maneira: só há nulidade se o ato provocar prejuízo. Só que qual é o detalhe? Quando a nulidade é absoluta, o prejuízo é presumido por lei. Quando a nulidade é relativa, eu que suscitei o vício tenho que demonstrar que eu fui prejudicado. E doutor, prova, demonstração probatória não é algo trivial. Provar é a essência do direito processual penal. Você, futuro promotor, você, futuro defensor público, e aos advogados militantes, a atuação probatória é um diferencial na carreira. Então, nulidade absoluta, prejuízo presumido por lei. Nulidade relativa, a parte que suscitou o prejuízo tem que demonstrar que foi prejudicada. No dia a dia forense, quando eu suscito nulidade, eu provo sempre. Não me interessa se é absoluta ou relativa. Exatamente para evitar ser surpreendido por um tribunal por uma flexibilização do sistema. Já pensou? Se eu aponto que a nulidade é absoluta e digo o prejuízo está presumido por lei e não trouxe prova de que eu fui prejudicado. E aí o tribunal diz, não, peraí, para mim é relativa. E atropela a minha arguição, a minha petição não servirá para nada. Então esse é o cuidado, até pelo sistema de flexibilização das nulidades que nós estamos acompanhando. E aí, eu trabalho com o segundo princípio, que é o princípio da conservação dos atos processuais. Preste atenção agora, eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias, mas por favor, imploro. Quando você afirma que a nulidade é absoluta, alguns automaticamente pensam assim: se a nulidade é absoluta, o processo está todo prejudicado, o processo é todo nulo. Isso é um erro, pelo amor de Deus. Quem argue nulidade, não me interessa se é absoluta ou relativa, acerta no alvo. Quando a nulidade é absoluta ou relativa, pouco importa. Qual é a consequência? O ato viciado será invalidado e os atos que dele decorrem também são nulos. Quem é que diz a extensão do vício? O juiz. É o juiz que diz assim: declaro esse ato nulo, esse como desdobramento lógico. E os outros atos que não foram atingidos pelo vício são conservados. Então, o que é o princípio da conservação dos atos processuais? Significa dizer o seguinte: os atos do processo que não foram atingidos por aquele vício, todos eles serão preservados. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. O juiz não permitiu que o promotor apresentasse alegações finais. Uma situação inusitada, esdrúxula. O juiz não permitiu que você, promotor, apresentasse alegações finais. Alguém tem dúvida que a nulidade é absoluta? Claro que é absoluta. Mas espera aí. Aquele ato do juiz é nulo
e os atos que dele decorrem também, inclusive a sentença que o juiz proferir, logo depois, impedindo que o promotor tivesse apresentado alegações finais. Agora, e os atos anteriores? Denúncia, recebimento da denúncia, citação do réu, resposta à acusação, instrução, tudo está conservado. Porque esses atos são anteriores ao vício. E se os atos são anteriores ao vício, eles não foram atingidos. Então, por favor, não traga aquela visão míope, deturpada, esquizoide, dizendo assim, não, se a nulidade é absoluta, o processo todo não presta para nada. Eu fico pensando, meu Deus, essa é aquela lenda urbana que a pessoa repete sem pensar. Não, nulidade absoluta, tudo é nulo. Porra, isso veio de onde, velho? Que meteoro é esse que jogaram no seu estudo? Óbvio que esse raciocínio está errado. Nulidade absoluta, o prejuízo é presumido pela lei. Mas e o que é que está contaminado? Aquele ato nulo e os atos que dele decorrem. E a nulidade relativa? Bem, eu tenho que demonstrar o prejuízo. Mas e o que é nulo? Aquele ato viciado e os demais que dele decorrem. E o resto do processo está conservado. Agora, claro, se a nulidade atingir o processo desde o início, aí o processo todo é nulo. Então, eu posso ter um vício que mata o processo no nascedouro. Aí tudo bem. Aí eu terei uma contaminação integral. Mas o que interessa é a cirurgia. É o médico que vai operar o câncer. Se o câncer está no pulmão, ele não vai abrir a cabeça, porra. Então eu tenho que declarar aquele ato nulo e os atos que dele decorrem também. E o resto do sistema está conservado, porque é sadio. Essa é a ideia do princípio da conservação. Aí eu avanço e trabalho com o princípio do interesse. Qual é a ideia? Eu só poderei suscitar uma nulidade se eu tenho interesse em que ela seja declarada. Ou seja, se aquele elemento me favorecer. Mas mais do que isso, eu não posso suscitar uma nulidade que eu dei causa, porque ninguém poderá se valer da própria torpeza. Então, naturalmente, eu trago um critério de interpretação muito razoável para manutenção do sistema de nulidades. Aí eu avanço, trabalho com o princípio da instrumentalidade das formas para dizer o seguinte: a lógica da instrumentalidade ela é parecida com o que você estuda no processo civil. De que maneira? Se o ato atingiu a sua finalidade, o vício não vai ser declarado. Mas a instrumentalidade das formas, ela serve para as nulidades relativas. Nulidade absoluta não. Porque na nulidade absoluta, o vício é inconvalidável. Então não tem instrumentalidade. A ideia de instrumentalidade, ela tem o seu grande ápice, sabe aonde? No juizado especial criminal. Tudo bem? Essa é a lógica do princípio da instrumentalidade. Aí eu trabalho com o princípio da verdade substancial para dizer o seguinte: eu não declaro nulidade de atos que não têm nenhum tipo de interferência na decisão do juiz. Então, se o ato viciado não interferiu na solução da causa, a nulidade não deve ser declarada. Claro que eu devo interpretar essa situação com muito cuidado, mas é o diagnóstico trazido do próprio Código de Processo Penal. Aí eu avanço e trabalho com o princípio da convalidação dos atos processuais. Vale dizer, se eu tenho um vício que não foi suscitado oportuno tempore, preclui. E uma vez ocorrendo a preclusão, o vício está convalidado. O que acontece com o nosso Código de Processo Penal? Veja, o nosso Código de Processo Penal, dentro da concepção da teoria geral das nulidades, ora, ele, no artigo 571, então o Código de Processo Penal, no artigo 571, aponta um momento para suscitar as nulidades relativas sob pena de preclusão. Então, o 571, ele aponta o momento para suscitar as nulidades relativas. E o artigo 572, ele indica quais as nulidades
que são consideradas como nulidades relativas pelo legislador. Então o 571 diz o momento para suscitar a nulidade relativa e o 572 aponta quais as nulidades relativas na ótica da lei. Então são dois artigos importantíssimos. E aí, me permita fechar a nossa referência trabalhando com o princípio da causalidade ou consequencialidade, também chamado de princípio da concatenação. Então, nomenclatura é sobrevivência. Qual é a ideia? Se eu tenho um ato nulo, os atos que dele decorrem também vão ser invalidados. É como emparelhar pedras de dominó e derrubar a primeira. As demais caem na sequência. Então nós temos o princípio da consequencialidade explícito no Código de Processo Penal. Se o ato é nulo, os atos que dele decorrem também serão invalidados. E quem é que diz a extensão da nulidade? O juiz, ao declará-la. Então você, juiz, quando reconhece o vício, você deve diagnosticar a correspondente extensão. Percebeu? Então me permita aqui reativar os nossos comentários. Eis a minha preocupação, ora, ao identificar a nossa teoria geral das nulidades. Atenção com essa referência. Então insisto ainda na live de hoje, artigos 563 a 573 do Código de Processo Penal. Você tem o dever, o compromisso de marcar esses artigos no seu vadimécum e ler com atenção e paz de espírito, porque eles compõem a essência da teoria geral e boa parte dos princípios estão acomodados na estrutura desses artigos. Percebeu? Bacana? Então, como acontece em toda segunda-feira, hoje nós temos promoção do nosso curso de processo penal pela editora, das 21 às 23 horas. A senha, como sempre, é Nestor 2020, que é o dia, digamos, que nós temos aí para a editora trazer à baila o nosso curso de processo penal. Beleza? Agora, Nestor, ato nulo declarado após 6 anos do trânsito em julgado da ação penal. Ora, só um parêntese. Voltando para minha aula de habeas corpus da semana passada, se eu tenho uma decisão que já transitou em julgado e tem uma nulidade patente, manifesta, visceral, eu posso impetrar habeas corpus para reverter a coisa julgada material em virtude de uma nulidade. Percebeu? Isso é possível? É. Quais os artigos? 263 a 273 do Código de Processo Penal. Beleza? Então, pessoal, obrigado imensamente a todos vocês. Uma excelente semana para todos nós. E semana que vem, se Deus quiser e Ele vai querer, teremos aí mais um encontro para que eu possa falar das nossas nulidades em espécie. Só não xingue, vou tentar me controlar. Sim, habeas corpus. Beleza, Samara, é isso mesmo. Eu posso impetrar habeas corpus suscitando a nulidade em um processo onde já existe trânsito em julgado. Quanto tempo depois, não há limite temporal. Beleza? Tranquilo? Então um abraço, fiquem com Deus, valeu, até mais. E cuidado com o cabelo, o pessoal tá aí fazendo bullying comigo, né? Eu tô agora, ó, já devidamente aí emparelhado, com mais cabelo do que outrora, ainda não careca, vamos juntos. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus, até mais, obrigado a vocês.